Glória a Deus. Irmãos, que bênção, que bênção. Ore isso agora. Tens minha vida comandar. Ó Jesus. No trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Ó Jesus, guarda o meu coração. Teu jardim particular, vem regar-me com tua unção, para que eu possa exaltar teu ser. Mais uma vez declare: vem, Senhor, toma o teu lugar na minha vida. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, no trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Ó Jesus, guarda o meu coração, teu lugar secreto, no teu jardim particular, vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me, Senhor, dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Grande, quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Levante as suas mãos e diga: quão grande tu és, quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habita em mim, habita em nós, habita no meio do teu povo, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, querido? Ainda em pé, vamos receber o pastor Reinaldo. Dispensa apresentações, amigo, parceiro, bênção de Deus. Queridos, também a igreja, né? Te ama também. Então fique à vontade na presença do Senhor. Amém? Os irmãos do culto estão hoje com a célula às 29. Tá bom? Então, o culto já está liberado às crianças também. Você pode liberar seus filhos aí. Estão hoje com a célula Atos 29. Isso. Glória a Deus. Amém? Você pode estender suas mãos para cá mais uma vez. Senhor, nós queremos mais uma vez, nessa hora, ouvir a Tua voz.
Ouvir, ó Deus, a tua palavra, ouvir a tua verdade, ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, a tua exortação, a tua admoestação, ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para a tua igreja nesta noite. Queremos, ó Deus, ser cheios e sair desta noite desafiados. A palavra do Senhor diz que aquele que ouve a tua palavra e Deus e as pratica, é, Deus amado, comparado com aquele que edificou a casa sobre a rocha. E nesta noite, Deus, nós vamos cavar mais fundo, em nome de Jesus, ó Deus amado, e jogar bons alicerces nesta noite. Oramos em nome de Jesus, capacita teu servo mais uma vez. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Motivo de alegria poder estar mais uma vez aqui com os irmãos. Como o pastor disse, eu já me sinto em casa, né? Nós nos sentimos em casa, eu e minha família. E a minha filha já está me cobrando lá do outro lado. Está comigo minha filha, meu filho, minha esposa. E minha irmã Sandra e o meu primo Gustavo, lá de Cuiabá. Está conosco aqui também nessa noite, veio me acompanhando. E eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos novamente aqui. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Todos os irmãos que estão aqui são evangélicos, amém? Amém. Então tá bom, então essa palavra é para você nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. Geralmente nós ouvimos muito falar em campanhas de oração. Campanhas de pedindo para Deus unção, pedindo para Deus poder, pedindo para Deus autoridade. Vemos muita gente falar em consagração, vamos consagrar, precisamos consagrar. Eu quero mais de Deus, preciso de mais de Deus. Mas eu nunca ouvi falar em campanha de oração, talvez você tenha ouvido, pastor Ronaldo, campanha de oração ou me consagrar para saber o que Deus deseja de mim. Particularmente eu não ouvi ainda, irmãos. Talvez você tenha ouvido, mas particularmente eu nunca ouvi. Mas para poder, autoridade, consagração para isso, vamos subir ao monte. Mas nós vamos subir ao monte para quê? Para Deus dar poder, para Deus dar autoridade, para mim sair da igreja pegando fogo, pulando, saltitando, unção da lagartixa ao leão. Mas eu nunca ouvi ninguém dizer, nós vamos para o monte para saber o que Deus deseja de mim. E o tema da mensagem dessa noite é, o que Deus deseja de nós. Diga comigo, o que Deus deseja de nós. Agora diga para você mesmo, o que Deus deseja de mim. Você já perguntou para você? O que Deus deseja de você, irmão? O que Deus deseja da igreja? E é esse texto que eu quero compartilhar com você nessa noite, Jeremias capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. Compareça ao pátio aí. Amém? Todos os irmãos acharam? A palavra do Senhor diz assim: veio a mim a palavra do Senhor, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade. Em outra versão diz assim, da devoção da tua mocidade. E do amor dos teus desposórios. Em outra versão diz, e do amor do teu noivado. De como me seguiste pelo deserto, numa terra
não semeada. Então Israel era santo para o Senhor, e as primícias da sua novidade, todos os que o devoravam eram tidos por culpados, e o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Curva a tua cabeça neste momento, queridos. Deus, em nome de Jesus, se digne nos abençoar nessa noite, falar ao nosso coração. Ninguém melhor do que o Senhor para conhecer a tua igreja, ninguém melhor do que o Senhor para conhecer o profundo da nossa alma, o profundo do nosso coração. Que nós saiamos daqui nessa noite com a tua palavra sendo ministrada na nossa vida, Pai, com a sua palavra nos incomodando, para que nós possamos sermos melhores crentes, melhores filhos, melhores servos e melhores amigos do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós cremos na tua presença aqui neste lugar. Sentimos a tua presença neste lugar. Mas nós não queremos apenas sentir. Nós queremos também que o Senhor trabalhe na nossa vida. Que o teu Espírito Santo trabalhe no nosso coração. Que mova o que precisa ser movido. Que quebre o que precisa ser quebrado. Que trate o que precisa ser tratado nessa noite. A começar na minha vida, Deus. A começar em mim. Quero ser um instrumento do Senhor nessa noite. Quero ser uma voz profética neste lugar, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. O profeta Jeremias, irmãos, ele foi chamado para o ministério muito cedo. E durante 40 anos, o profeta Jeremias ministrou. E nas suas ministrações ele era tido como impopular, vamos se dizer assim. Ele era um profeta impopular e solitário. Um profeta impopular por quê, irmãos? Porque ele profetizava, ou ele pregava, ou ele dizia, não o que o povo queria ouvir, mas o que Deus mandava falar. Não o que os poderosos gostariam de ouvir, mas ele retransmitia exatamente aquilo que Deus determinava para que ele falasse. E naquele tempo Israel, meus amados, já tinha sido levado para o cativeiro assírio, e Judá estava numa decadência espiritual, numa decadência material total. E eles estavam prestes a ser cativos também para a Babilônia. E diante desse cenário, um cenário totalmente desolador, que segundo a Bíblia diz que Jeremias chegou a chorar. Tanto é que ele é conhecido como o profeta chorão na Bíblia. Jeremias chorava ao ver as famílias sendo arrancadas dos seus lares pelos conquistadores inimigos. A Bíblia diz que as crianças eram pisoteadas como lama. A sua cidade sendo destruída implacavelmente pelos seus adversários. E Jeremias, ele foi testemunha de toda essa humilhação. Jeremias viu tudo isso, seu povo sofrendo, o povo de Jerusalém sendo humilhado, mas sobretudo, irmãos, a teimosia da nação rebelde, porque tudo isso foi sinal de rebeldia, porque o povo não quis ouvir a voz de Deus, o povo não quis escutar Deus. As autoridades na época se reuniram para rejeitar fortemente a voz profética de Jeremias.
Eles não quiseram ouvir o que Jeremias pregava. Eles não queriam ouvir o que Jeremias estava anunciando. E esse profeta solitário, ele foi perseguido, humilhado, menosprezado. Ele foi açoitado e ele foi preso. Porque ele pregava aquilo que Deus havia mandado pregar. Porque Jeremias, ele atacou a religiosidade superficial. Jeremias, ele atacou a superficialidade mística do povo na época. E uma coisa interessante, o povo não abandonou o templo. O povo não deixava o templo. O povo participava de todos os cultos. Mas o povo havia abandonado a Deus. Vou repetir. O povo não abandonou o templo. O povo não abandonou o culto. Mas o povo abandonou a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Estar na igreja não é suficiente. Estar nos cultos não é o suficiente. Estar em ministério não é suficiente. Você tem que estar no altar de Deus. A sua vida tem que estar no altar de Deus. Porque o que o povo estava fazendo era isso. A Bíblia diz que o povo confiava mais no templo do que no Senhor do templo, irmãos. Em outras palavras, o povo confiava mais na sua igreja, mais na sua denominação, do que em Deus. Somos batistas, amém? Amém? Glória a Deus. Mas a minha igreja, a minha denominação não me leva para o céu. A minha denominação não pagou um preço. A minha igreja não morreu numa cruz por mim. Quem morreu na cruz foi Jesus Cristo. Ele pagou o preço por mim. E é Ele que me conduz ao céu. Eu posso pertencer à igreja A, B, C, D. Eu posso pertencer à igreja histórica. Mas eu preciso pertencer a Deus. Eu preciso pertencer ao povo de Deus. Quando Jesus vier, irmãos, Ele não vai chamar o pastor Ronaldo, o pastor Marcos e a secretária da igreja e dizer: deixa eu ver se o nome dele está aqui no hall de membros. Não! Deus vai querer saber se você realmente foi lavado no sangue do Cordeiro. É isso que salva. O povo estava no templo. O povo estava cultuando. O povo não abandonou o templo, mas o povo abandonou a Deus. Eles acreditavam que enquanto o templo estivesse em Jerusalém, que enquanto o templo estivesse erguido, Deus estaria com eles. Deus estaria os protegendo, mesmo estando vivendo na prática do pecado, mesmo fazendo tudo contrário à vontade de Deus. E esse texto que nós acabamos de ler aqui, irmãos, é a primeira mensagem recebida de Jeremias. É a primeira palavra que Deus dá a Jeremias e aponta para um sentimento. Eu não sei se você prestou atenção quando nós lemos. Mas se você chegar na sua casa e você pegar e ler esse texto com maior cuidado, com maior delicadeza, você vai entender o que Deus estava dizendo para o povo. Deus estava mostrando para a nação de Judá que Ele estava vendo aquela nação como uma noiva. Ele via aquela nação como sendo a sua noiva. E aqui Deus demonstra todo o sentimento para com o seu povo. Eu quero dizer para você, filho, filha, em nome de Jesus, Deus tem um sentimento todo especial para você. Deus tem um sentimento todo especial pela sua vida. Deus olha para a nação de Judá como noiva. Deus olha para a nação de Judá como sendo uma esposa, que ao longo da caminhada permite que o seu amor se esfrie, que a sua devoção a Ele se perca.
Mas por intermédio de Jeremias, ele traz uma palavra carregada, irmãos, de emoção, de amor, de compaixão, para trazer de volta a ele aquele povo. Talvez você está dentro da igreja, talvez você não perca um culto, talvez você está dentro de um ministério, você está dentro de uma célula, mas você está longe de Deus. E Deus quer trazer você de volta para Ele nessa noite. Deus quer te trazer de volta para Ele nessa noite. E quando eu olho para esse texto, eu posso entender com clareza o que Deus espera de nós. Diga para a pessoa que está do seu lado: o que Deus espera de você? O que Deus deseja de você? Primeiro lugar, versículo 1: e veio a minha palavra do Senhor, versículo 2, dizendo: vai, clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eu lembro-me de ti, da piedade, da tua mocidade. Primeiro lugar, Deus deseja que nós voltemos a nos relacionar com Ele como era antes. Diga comigo: Deus deseja que eu volte a me relacionar com Ele como era antes. Como que você se relacionava com Deus? Deus está demonstrando aqui saudade do seu povo. Deus está demonstrando aqui, meus amados irmãos, saudade de um tempo de devoção, saudade de um tempo aonde, meus amados irmãos, em que o povo se relacionava com Ele, aonde o povo amava, aonde o povo tinha uma profunda devoção por Ele. E na época desse relacionamento, na época dessa devoção, a palavra do Senhor diz que Ele guiou o povo através do deserto, que Ele conduziu o povo, dando vestido para eles, dando roupa para eles, dando calçados para eles, durante 40 anos. E esses sapatos não se desgastaram, as suas roupas não se desgastaram, porque Deus cuidava deles. Porque havia uma relação, havia um relacionamento, povo e Deus. Quando o povo tinha sede, Deus fazia brotar água da rocha. Quando o povo tinha fome, Deus mandava o maná do céu. Quando o povo enfrentava doença e enfermidade, Deus ia lá e curava o povo. Quando o povo enfrentava o exército inimigo, Deus ia lá e destruía o exército inimigo. Porque havia uma relação. Só que depois de tudo isso, do povo ter experimentado de modo evidente o cuidado de Deus, a providência de Deus, a presença de Deus, o povo se comportou como uma noiva, meus amados irmãos, que se esqueceu do seu amado, que se esqueceu do seu noivo e que se encantou com outros homens. O povo se esqueceu de Deus, o povo abandonou Deus. Mesmo depois de ter experimentado tudo, o povo trocou o relacionamento com Deus por um relacionamento com ídolos, um relacionamento com outros deuses, porque outros deuses ocuparam o lugar de Deus na vida do povo. Então aquele relacionamento que havia com Deus deixou de ser puro, deixou de ser um relacionamento verdadeiro. E isso deve trazer para mim e para você, meus amados irmãos, todo um cuidado especial. E nós precisamos fazer um check-up da nossa vida hoje com Deus. Nós precisamos olhar para nós hoje, olhar para a nossa vida agora e perguntarmos para nós mesmos: como anda o meu relacionamento com Deus? Será que Deus não está sentindo saudade de mim?
Será que Deus não está sentindo saudade do tempo que eu me relacionava com Ele? Será que aqui nessa noite não há pessoas que estão com seu relacionamento cortado com Deus, mesmo estando dentro da igreja, mesmo estando dentro de ministérios, mesmo estando dentro de uma célula, mas o seu relacionamento com Deus está cortado, o seu relacionamento com Deus está quebrado? Será que nós não precisamos sondar os nossos corações para nós descobrirmos se nós já andamos com Deus de maneira mais profunda e de que forma nós temos andado hoje? É inevitável, irmãos, nós olharmos para o nosso coração. É inevitável nós olharmos para dentro de nós nessa noite e ver se não há nenhum ídolo ocupando o lugar de Deus. Se não há nada que está tirando o lugar de Deus na minha vida, se não há nada que está tirando o lugar de Deus no meu coração, se não há nada que está tirando a minha devoção a Deus. Hoje à noite de você perguntar para si mesmo: será que a minha devoção com Deus é maior hoje do que antes? Será que existe algo que busco mais do que a Deus? Será que, meus amados irmãos, qual o maior prazer da minha vida? Tem um hino antigo que diz: o meu maior prazer é estar nos átrios da casa do Pai. Qual o teu maior prazer hoje? Qual o seu maior prazer hoje? É estar na presença de Deus. Preste atenção, irmão. Deus está com saudade de você. Deus está com saudade de você. Deus está com saudade da sua devoção pura, da sua devoção sincera com Ele. Nós falamos muito em restituição. Nós cantamos: Deus restitui. Pregamos sobre restituição. Cantamos: eu quero de volta o que é meu. Mas hoje, meus amados irmãos, não é o dia de Deus restituir, mas hoje é o dia que eu e você temos que restituir a Ele o tempo que nós perdemos, o nosso relacionamento com Ele. Posso ouvir um amém? Hoje é o dia da restituição. Hoje é o dia da restituição. Mas é você que vai ter que restituir aquilo que você tinha com Deus e que hoje você não tem mais. E que hoje você não tem mais. Nós poderíamos pregar uma palavra de fogo aqui nessa noite. Poderíamos ministrar unção de Deus aqui nessa noite. Mas nada vai acontecer na tua vida se antes você não voltar a Deus. Se antes você não restaurar o teu relacionamento com Deus. Segundo lugar, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: vai, clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti e do amor do teu noivado. Segundo lugar, eu aprendo que Deus deseja que nós voltemos ao primeiro amor. Diga comigo: Deus deseja que voltemos ao primeiro amor. Esse é o desejo de Deus. A ternura de Deus é ainda mais evidente, irmãos, quando Ele nos vê como a sua noiva. E a Bíblia diz que a igreja é a noiva dele. A ternura de Deus é maior. Quando Ele olha para nós com o seu olhar apaixonado, o grande carinho que está contido nessa figura de linguagem aqui, irmãos,
É como se um noivo saudoso exclamasse para sua noiva: olha, minha amada, eu me lembro com muita saudade daquele tempo em que você se preparava para me encontrar. Você se lembra disso? Quando você se preparava para vir à igreja, quando você se preparava para o seu momento de oração, quando você se preparava para o seu momento devocional, quando você se preparava para estar na presença de Deus, o Senhor está dizendo: eu me lembro desse tempo com saudade. Eu me lembro quando em que você falava comigo, era o maior prazer do teu coração. Quando nós não apenas cantávamos como nós cantamos aqui, meu maior prazer, o meu coração bate. Meus amados irmãos, Deus não quer isso só de palavras, mas Deus quer que você demonstre o seu sentimento para Ele. Quando você diz de coração: Deus, eu te amo, Deus, eu te exalto, Deus, eu te adoro. Quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus? Quanto tempo faz que você não se derrama na presença de Deus? Quanto tempo faz que no seu momento a sós com Deus talvez não aconteça o que acontece aqui na igreja? O Senhor está dizendo nessa noite para você: eu tenho saudade desse tempo, eu tenho saudade de você, eu estou com saudade de você. Eu sinto saudade quando você me cortejava com alegria e paixão, quando você tinha momentos de profunda comunhão comigo. Eu me lembro com saudade quando você fez promessa de fidelidade a mim. O Senhor tem saudade de você, filho. O Senhor está com saudade de você, igreja. O Senhor está com saudade. Isso ainda está vivo na sua lembrança. Isso ainda está vivo na sua memória. É por isso que nós precisamos com urgência, com rapidez, voltarmos ao primeiro amor. Porque todo esse tempo, toda essa paixão se perderam na caminhada do nosso relacionamento com Deus, nas lutas, nas dificuldades, nos problemas. Muitas vezes isso vai se perdendo. E nós nos lembramos de orar somente na igreja. Nos lembramos de ler a Bíblia somente na igreja. E o nosso relacionamento com Deus vai sendo cortado, vai sendo quebrado. Nós precisamos voltar a amar a Deus de maneira pura, sincera e verdadeira. Nós precisamos devolver a Ele a nossa paixão, a nossa adoração. Precisamos devolver a Ele o nosso coração, a nossa vida por inteiro, não pela metade, não somente uma parte, mas tudo. Precisamos devolver a Ele o nosso verdadeiro culto. Talvez você venha ao culto, mas o seu coração está seco, o seu coração está vazio, o seu coração está frio. É mais um culto para você, é mais uma reunião para você, é mais uma célula para você, é mais um evento para você, e Deus não quer isso. Deus quer que cada culto seja algo diferente para você. Ele quer que cada reunião de célula seja algo diferente para você. Ele quer que cada ato seu no seu ministério seja algo diferente, seja algo novo, seja algo rentável para a sua vida. É isso que Deus precisa. É isso que Deus quer. Mas infelizmente tudo continua acontecendo à sua volta, mas nada acontece dentro de você. Você vê pessoas mudando e você continua a mesma coisa. Você diz: pastor, eu tenho 20 anos de crente, eu tenho 30 anos de crente. Irmão, isso não importa. Isso não tem valor para Deus.
Mas o que importa é um coração contrito, um coração quebrantado. A palavra de Deus diz que Ele não rejeita. Infelizmente o povo de Judá estava vivendo assim. O povo ia ao templo, eles tinham orgulho da religião deles. Eles tinham orgulho de dizer: eu pertenço ao templo de Jerusalém. Eles tinham orgulho de dizer: hoje eu vou queimar um incenso. Como muitos de nós temos. Eu tenho orgulho de ser batista. Eu tenho orgulho de pertencer à Igreja Batista da Paz. Eu tenho orgulho que o meu pastor seja o pastor Ronaldo e o pastor Marcos. Eu tenho orgulho de participar de uma célula. Amém, glória a Deus por isso. Só que Deus espera muito mais de você. Que você bata no peito e diga: eu tenho orgulho de ser comprado e lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Queridos, aquele povo gostava da igreja, gostava do templo, gostava dos rituais, mas eles haviam perdido o primeiro amor e a comunhão com Deus. E nessa noite, Deus deseja que você devolva a Ele o seu coração e o seu primeiro amor. Deus espera que você o ame como antes. Se eu fizer uma pergunta aqui, você, por favor, responda para você. Como foi o seu primeiro ano? Do dia que você entregou a sua vida a Jesus? Como foi os anos posteriores? E como está sendo hoje? Oxalá que a tua resposta seja: hoje está bem melhor do que no primeiro ano. Mas infelizmente muitos irão dizer: eu me lembro com saudade de quando eu aceitei Jesus. Eu me lembro do tempo em que eu me rendi aos pés do Senhor. Eu me lembro do tempo em que eu orava e as coisas aconteciam. Querido, esse tempo pode voltar. Esse tempo pode voltar. Mas você precisa voltar a ter um relacionamento com Deus. Terceiro lugar, versículo 3 diz: então Israel era santo para o Senhor. Preste bem atenção nesse versículo. Então Israel era santo para o Senhor. Terceiro ponto, Deus deseja que nós coloquemos a nossa vida no seu altar. Diga comigo: Deus deseja que eu coloque a minha vida no seu altar. Colocarmos a nossa vida, irmãos, não existe lugar melhor do que o altar de Deus. Não existe lugar melhor, meus amados irmãos. Olhe um pouco para as suas vitórias, para as suas conquistas. O altar de Deus é o melhor lugar para estar. O altar de Deus é o melhor lugar para nós colocarmos os nossos projetos, para nós colocarmos os nossos sonhos. Ali é o melhor lugar para nós colocarmos a nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque no altar de Deus é o lugar em que tudo começa. Tudo começa no altar de Deus. Tudo começa a acontecer quando nós colocamos a nossa vida no altar de Deus. Tem uma canção antiga que diz assim: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Você quer ver as coisas acontecerem na sua vida? Coloque a sua vida no altar de Deus. Permaneça no altar de Deus. Então Israel era santidade para o Senhor. Preste atenção, nesse versículo 3 nós temos que Israel era. Ou seja, Israel deixou de ser uma nação santa, uma nação pura, uma nação consagrada, uma nação dedicada a Deus. Eles eram
E Deus olha para aquela nação e diz: eu me lembro desse tempo, eu me lembro da sua dedicação, eu me lembro do tempo que você era consagrado a mim, eu me lembro do tempo em que você buscava a sua santidade, eu me lembro de tudo isso, e eu tenho saudade desse tempo. Eu tenho saudade do tempo que a nossa vida era consagrada a Ele. Deus está dizendo isso, entenda. Entenda uma coisa, meu irmão, para Deus não é suficiente você estar na igreja. Para Deus não é suficiente você participar de um culto animado. Para Deus não é o suficiente você se envolver com a sua obra, é muito mais. Você precisa ter um coração puro, você precisa ter uma vida consagrada, você precisa ter uma vida dedicada, você precisa ter a sua vida no altar dele. Você precisa colocar a sua vida no altar de Deus, você precisa colocar a sua vida na presença de Deus. E uma vida no altar é caro. Colocar a nossa vida no altar de Deus é caro. Porque a vida no altar é uma vida de exigência. Deus exige de nós. Colocar a vida no altar exige obediência, exige fidelidade, exige dedicação em fazer as coisas, no ato de sacrificar a vida a Deus. Tudo isso, meus amados, sacrificar a minha vontade, sacrificar os meus prazeres, sacrificar os meus desejos. E aí eu começo a entender quando Paulo diz: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. É podermos dizer isso. Sabemos que tudo que fizermos, que tudo quanto fizermos, nós estamos sendo direcionados por Deus. O altar de Deus é um lugar de sacrifício. O altar de Deus é um lugar de confissão. O altar de Deus é um lugar de arrependimento. O altar de Deus é um lugar de entrega, é um lugar de renúncia, é um lugar de rendição, aonde você se rende, aonde você se submete, é o lugar da restituição. Deus espera de mim e Deus espera de você uma vida de santidade, uma vida de temor e uma vida de obediência. Você está disposto? Você está disposto? Eu concluo nessa noite dizendo para você que essa mensagem, ela é um chamado para um autoquestionamento, que só você pode responder. Você está tendo comunhão com Deus? Você verdadeiramente está se deleitando em Deus? Verdadeiramente, eu pergunto para você, até que ponto o ritualismo tem substituído o teu relacionamento com Deus? Até que ponto, meus amados irmãos, o ajuntamento nas nossas celebrações tem substituído a intimidade com Deus? Quando você adora a Deus, você tem consciência de que você está no Santo dos Santos? Que nós possamos entregar tudo diante de Deus. Que nós possamos entregar a nossa vida, a nossa relação com Deus. E que nós possamos voltar a nos relacionarmos com Ele como era antes. Que nós possamos voltar a amar a Ele como era antes. E que nós voltemos a nos consagrar a Ele como era antes. Eu quero convidar você neste momento a ficar em pé. Eu tenho certeza que Deus falou com vidas aqui nessa noite. E se você guardou pelo menos uma das palavras que foram ditas aqui, eu tenho certeza que Deus irá trabalhar na sua vida mais e mais. Gostaria que você fechasse seus olhos neste momento.
Hoje é dia de voltarmos ao primeiro amor. Hoje é dia de nós voltarmos a amar a Deus. Tente imaginar Deus dizendo para você: filho, eu estou com saudade de você. Como diz a música do Lázaro: filho, eu te amo tanto, eu te quero tanto. O Senhor está dizendo para você: eu estou com saudade de você.